como comprar um imóvel financiado e quitar sem pagar nenhuma parcela. Vou te mostrar exatamente como fazer isso hoje, porque você não vai conseguir fazer isso em nenhum outro lugar que não seja no mercado de imóvel de leilão. É simples. É muito fácil de provar isso. É muito fácil e eu vou te mostrar agora, na prática. Até fiz uma planilha, que eu sei que vocês vão pirar na planilha. Vocês vão falar assim, eu quero essa planilha tal, entenda aqui que eu tô trazendo basicamente o conceito para você. O mais importante do que você ter a planilha é você entender o conceito e aplicar aquilo que eu trago para você, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre uma estratégia que eu particularmente gosto muito, que é a estratégia imóveis que se pagam sozinho. Imóveis que se pagam sozinho. E eu vou dividir aqui em 4 passos para você aplicar a estratégia de comprar imóvel financiado e não pagar nenhuma parcela até quitar. Vai quitar e não vai pagar nada. Bom, seguinte, primeiro passo que a gente tem que entender quando você vai utilizar essa estratégia. Primeira coisa é alinhar expectativa. Primeira coisa, a gente precisa alinhar a expectativa. E o objetivo aqui é ajustar a mentalidade. Por que eu tô trazendo isso? Porque 99% das pessoas que arrematam imóvel de leilão está ancorado na estratégia de comprar, reformar e vender. E comprar, reformar e vender é uma estratégia de curtíssimo prazo. É uma estratégia de 6 meses, é uma estratégia de 12 meses. Só que imóveis que se pagam sozinho é uma estratégia de longo prazo. Então a gente precisa descolar, a gente precisa tirar a ideia de que você vai ter um retorno a extremo curto prazo. Bruno, 6 meses não é curto prazo. Para imóvel, 6 meses é curtíssimo prazo. É ridiculamente curto. 1 ano é ridiculamente curto. Você pode colocar aí imóvel que você compra na planta. Pelo menos 36 meses. Geralmente 30 meses para entregar e você vai vender é de 3 a 4 anos. Coloca aí, por exemplo, loteamento. É de 5 anos a 10 anos, em muitos casos. Pega a construção de imóvel grande específico. É de 12 a 24, pelo menos 24 meses, uma média de 24 meses, pelo menos se você for investidor. Então, quando você pega C imóvel de leilão, que é essa estratégia que eu estou colocando aqui, que é compra, reforma e venda, nós temos que tirar isso da nossa realidade, porque imóveis que se pagam sozinho não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de longo prazo, e eu vou falar o que é longo prazo, número 1. Segunda coisa que a gente tem que alinhar a expectativa aqui, é que você tem que entender que existem alguns tipos de imóveis que são mais indicados para isso. É normal que a gente vai em apartamento, casa, mas pouquíssimo a gente se fala sobre imóvel comercial no compra, reforma e venda. Para imóveis que se pagam sozinho, é um excepcional negócio e eu já vou te mostrar o porquê. Importante, terreno não é recomendável para essa estratégia aqui. E eu vou te falar daqui a pouco o que é essa estratégia, né? Terreno não é recomendável. Por que terreno não é recomendável? Porque ele tem baixa liquidez e geralmente o valor de retorno é muito baixo. Muito baixo. O imóvel que se paga sozinho nada mais é do que você arrematar o imóvel, financiar e esse financiamento, financiar, locar e a locação pagar o financiamento. Esse é o conceito, tá? Qual que é a modalidade que a gente aplica? É o que a gente chama de short stay, que é imóveis de Airbnb e temporada, ou long stay, que é o famoso alocação tradicional, imóveis comerciais, que muitos deles é possível locações de 5 a 10 anos, e o que a gente chama de co-living, que são locação de quarto e república, muitas vezes ignorado. Excelente estratégia, então você pega uma casa grande, por exemplo, com vários quartos, você pode locar por quarto e geralmente você tem uma rentabilidade maior do que o tradicional long stay, que é a estratégia que a gente está acostumado de locação residencial a médio prazo, que é de 12 até 36 meses. Qual que é a grande estratégia que a gente utiliza? Alavancagem, ou seja, você financia, utiliza dinheiro do banco, tá? E qual que é o grande ganho aqui? É que nos leilões, eu vou te mostrar, o valor da locação vai pagar o valor da parcela do financiamento. Então, só voltando aqui, por que os imóveis se pagam sozinho? Eles se pagam sozinho porque você financia o imóvel de leilão e o valor da parcela é paga pelo valor da locação. Ou seja, você não tira nada do teu bolso. Bruno, impossível fazer isso. É porque você está acostumado com o imóvel tradicional. Por isso, você não consegue fazer isso em imóvel tradicional. Aliás, você não consegue fazer isso em nenhum outro tipo de ativo. E por que você consegue no leilão? Porque a gente compra com 50% de desconto. Simples assim. É porque você compra com 50% de desconto. Então, o que rende 0,5%, presta atenção nessa conta aqui. Atenção, volta comigo aqui, presta atenção nessa conta. Hoje uma locação rende 0,5%. Se você compra o imóvel pela metade do preço, quanto vai render? 1%. Qual que é o valor, geralmente, da parcela financiada? Qual que é o valor da parcela que você paga financiado referente ao quanto você pagou o imóvel? 1%. Então, se você compra um imóvel de 200 mil reais, você vai pagar mais ou menos 1% de valor de parcela de financiamento, 2 mil. Quanto rende uma locação de imóvel de leilão? 1%, ou seja, 2 mil.
a locação paga o financiamento a longo prazo do seu imóvel, você colocar o centavo no bolso. Vou te mostrar na calculadora, vou te mostrar ganhos e vou te mostrar, inclusive, também os pontos de atenção aqui com relação a isso, tá bom? Beleza. Então é o seguinte, outro ponto importante aqui de ajustar a mentalidade é juros. Eu vejo muita gente falando sobre juros. Os juros estão altos agora. Só que, se você pensa a longo prazo, lembra aqui, ó, o que acontece? Você não vai ter uma taxa Selic pelos próximos 10 anos. Quando essa taxa Selic se ajustar, o que você vai fazer? Você vai fazer ou portabilidade ou renegociação, então você consegue baixar a taxa de juros, e isso influencia diretamente no valor da sua parcela e, naturalmente, no valor que a locação vai pagar o valor da parcela. Então, passo número 1, a gente precisa alinhar expectativa, ajustar a mentalidade de longo prazo. Principalmente na internet, a gente fala muito de compra, reforma e venda, compra, reforma e venda, compra, reforma e venda. Portanto, isso aqui é muito novo na maioria das pessoas e o que faz a diferença é você ajustar essa mentalidade, beleza? Segundo passo, eu tenho que escolher o ativo. Qual que é o objetivo aqui? É adquirir imóveis que os olhos comuns não veem. Como que eu escolho um ativo fora da curva? Número 1, anota aí. Você não vai comprar imóvel para essa estratégia que geralmente, se for residencial, que tenha mais de 10 anos. Por quê? Porque imóvel residencial tem uma alta valorização, geralmente, nos primeiros 10 anos. Então, se você compra um imóvel que já tem 15, 20 anos de existência, você provavelmente não vai ter uma valorização do ativo ao longo do tempo, que faz diferença muito grande. Isso é muito importante o que eu estou falando. Muito importante. Então, que tipo de ativo você vai procurar? Em especial, residencial. Residencial. Ou uma área de expansão, ou imóveis mais novos. Por que mais novos? Porque até 10 anos é quando ele exponencializa a sua valorização. Então são dois fatores. 1, idade. 2, localização, expansão da região. Se tem mais de 10 anos, mas ali tem uma expansão, condomínios novos, empreendimentos novos, ok. Não, já é um local mais estável. Precisa ser com menos, eu diria menos de 5 anos, até 5 anos, para que você pegue uma valorização nos próximos 5 anos e ele ganhe pelo menos aí da inflação ao longo dos próximos anos. Então, número 1. Número 2, se você quiser short stay, que é temporada, Airbnb, capitais e litoral, ou cidades próximas a capitais, tá? E importante, comercial, que é muito ignorado. Muito ignorado. Por quê? Porque o inquilino PJ é muito mais flexível, normalmente fecha a longo prazo e está disposto a pagar mais. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estou numa sala aqui do escritório da minha empresa. É alugada essa sala aqui. Eu pago nessa sala menos de R$2.000 por mês. O que é R$2.000 por mês? Para uma pessoa física que ganha 10 mil, e o que é R$2.000 por mês por uma empresa que fatura milhões. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É muito mais rentável e muito mais flexível, muito mais simples você olhar a locação a longo prazo para PJ do que para PF. Você conseguiu compreender? Isso é importante demais, você entender dentro do imóvel coisas que as pessoas não enxergam. É por isso que comercial tem concorrência menor do que residencial, porque ele é muito mais indicado para uma estratégia de imóveis que se pagam sozinho, ou imóveis de locação. Beleza. Segundo aspecto que as pessoas não enxergam, olha aqui para mim. Financiamento, tabela saque, não é tabela price. Tabela price você vai jogar para curto prazo. Tabela saque você vai jogar para longo prazo. Se você jogar tabela price no financiamento para longo prazo, você vai pagar muitos juros, a conta não vai fechar. Tem que ser tabela saque. Outro ponto, a parcela do financiamento começa geralmente 1% do valor da arrematação. Então, o que é isso, Bruno? Se eu for arrematar um imóvel de R$200.000 vezes 0,01%, eu vou pagar aproximadamente R$2.000 o valor da primeira parcela. Hoje é um pouquinho mais, porque os juros está 11% no financiamento da Caixa. Mas quando ele está 9, 10, que é o tradicional, 8, entre 8 e 10, isso aqui por volta de R$2.000. Por que você precisa saber dessa informação? Porque quando você for fazer a conta na hora de financiar, de você arrematar, você não precisa ficar pesquisando um monte de coisa. Você já sabe o número, beleza? E último ponto importante. Imóveis sem dívida de condomínio IPTU geralmente estão ocupados. E quando eu quero dizer ocupados, eles estão ocupados por inquilinos. Presta atenção. Imóveis sem dívida de condomínio IPTU, que vão para leilão da Caixa, Santander, bancos, geralmente estão ocupados por inquilinos. Isso significa que se você arremata um imóvel com a estratégia de locação a longo prazo e já tem inquilino, você não paga nenhuma parcela literalmente.
E eu diria até mais, ser capaz de você receber o valor antes de pagar a primeira parcela do financiamento. Passo 3, vai aplicar a estratégia. Como que a gente aplica a estratégia? O imóvel permanece locado até a quitação do financiamento, ou seja, a locação paga as parcelas. Você vai amortizar a diferença do aluguel com o financiamento. Vou te mostrar isso na prática. O financiamento quita o imóvel de 10 a 15 anos e você vende o imóvel na quitação e ele foi adquirido com 40%, 50% de desconto. Então você ganha tanto que ele se paga sozinho, quanto você tem um alto lucro na hora de vender, porque você comprou lá atrás com 30% a 50% de desconto. Essa aqui é a grande estratégia. Bruno, a conta não fecha, eu nunca vi isso acontecer. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar esse caso aqui, ó. Tô aqui no site do Arrematador Caixa, peguei aqui, ó. Residencial, deixa eu baixar aqui, peraí. Residencial Vita Clube. Peguei um imóvel aqui qualquer, ó. Peguei um imóvel pequeno, tá? O imóvel tá avaliado em 310 mil, para leilão por 186 mil. Tá? O imóvel que fica aqui em Itajaí, Santa Catarina. Então, o que eu vou fazer? Aqui do lado direito, ó, no próprio site da Caixa, eu preciso pegar qual que é o valor do financiamento. Então, ó, 186 mil, ele já puxou 186, eu simulo tabela saque, 5% de entrada, prazo 35 anos, 11% ao ano. Por que 11% ao ano? Porque 11% ao ano é para quem arremata imóvel de leilão. Quem não arremata imóvel de leilão paga 12%. 11% ao ano é para leilão. Não sei se você sabia, o juros é mais baixo do que o valor tradicional. Isso daria uma parcela iniciando em R$2.000, R$2.040. Lembra que eu falei? Aqui, ó, tabela saque, 186, 1% seria 1.860, tá dando um pouquinho mais que os juros. Se fosse 10, olha lá, 1.893. Se fosse 9, 1.672. Você consegue fazer isso aqui no próprio site. Estamos pagando 11 hoje, tá bom? Beleza? Fechou. Então, qual que é a conta que eu tenho que fazer? Se esse imóvel vale 186 mil, eu tenho que saber qual é o valor de locação dele, para que o valor da locação pague o valor da parcela. Simples. Simples. Tá aqui, ó. Simples e objetivo, tá? Se eu fizer uma conta rápida, 186 mil, 1% disso, o aluguel é para estar por volta de R$1.800, tá bom? Tudo bem? Então vamos lá? Como que a gente faz? Aqui, esse imóvel tem 55 metros quadrados de área privativa e 66 de área, são 2 quartos. Deixa eu ver aqui. Residencial Vita Club. Residencial Vita Club, Itajaí, aluguel. Ó, tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Apartamento para alugar. Vamos ver se o apartamento é o mesmo. Ó, Residencial Vita Club. Beleza, Residencial Vita Club. É a mesma coisa, é o mesmo imóvel, tá? Beleza, vamos ver aqui, ó. Apartamento sem mobiliário, 2 quartos, 2.200. 2.200. Mais condomínio, mais IPTU. 2.200 mais condomínio, mais... Ah, mas ele tá sem mobiliado. Beleza, que seja 1.800, que seja 1.900. Vamos ver como que tá por dentro aqui esse imóvel. Você viu que você tem foto? Vamos ver o que é semi-mobiliado. Vamos ver. Semi-mobiliado é armário. Não é semi-mobiliado. Armário. Ah, mas tem aqui uma... Ah, mas isso aqui custa R$500 também. Você poderia colocar. Beleza. 2.200. Vamos ver outro aqui. Apartamento, 2 dormitórios, ó, edifício Vita Club, 1.850. Apartamento não tem nada, zero. Apartamento não tem, literalmente, não tem nada, não tem nem box. Cara, ou seja, esse apartamento aqui, por volta de R$2.000. Ou seja, eu tenho um imóvel que está por R$186 mil, que ele tem uma locação por volta de R$2.000, aqui eu tô fazendo só uma análise rápida, e ele vai ter uma parcela de R$2.000. Beleza. Bruno, o que eu faço agora? Como que eu calculo isso? Ok. Então, vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui rapidamente para você entender. Rapidamente. Eu preciso ter algumas informações. Então, nesse caso aqui, quanto que vale o imóvel? Vamos ver quanto que vale o imóvel aqui? Tem imóvel para vender? Venda. Deixa eu achar imóvel para vender. Ó, 310 mil, sem nada. Beleza. Eu vou colocar aqui como exercício, tá? 320 mil. Beleza. Então, como que a gente vai fazer? Valor de mercado, 320 mil. Valor de 320 mil. Valor de compra, 186 mil. Aporte para compra. O que é aporte para compra? É o quanto eu coloco de grana na entrada desse imóvel. Eu gasto mais ou menos aqui 25%. Eu vou ter que pagar 5% de leiloeiro, vou ter que pagar 5% de custo para transferir, vou ter que pagar 5% da entrada. Então, eu vou gastar mais ou menos aqui 25% para pagar todas as custas do processo, até o desembaraço do imóvel. Talvez eu tenha que pagar um valor aqui para desocupar, tá bom? Então, mais ou menos aqui eu vou gastar 25%. Eu vou pagar aqui aporte de compra por volta de R$46 mil. E esse imóvel, ele costuma ter uma valorização em média, imóvel tem uma valorização em média de 5% ao ano. 5% ao ano, beleza? Então, informação número 1 é sobre a propriedade do imóvel, beleza? Sobre a locação, estou colocando aqui, ó, R$2.000. Só que não é limpo. Certo? Por quê? Eu tenho, todo ano, eu tenho correção de locação e estou colocando IPCA por volta de 6%, mas eu tenho custo de manutenção, eu tenho administração imobiliária e tenho imposto de renda, tá bom? Estão me acompanhando aqui? Beleza. O que mais que eu tenho que considerar? Eu tenho que colocar valor da compra,
do financiamento, eu vou financiar 95%, os juros que eu vou pagar, seguro, taxa e o prazo. Eu estou colocando tudo que você tem aqui, tá? E por fim, eu tenho que olhar o resultado. Então vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, só para você entender. Como que contempla aqui? Eu paguei, ele vale 320 mil. A locação é de R$2.000. Certo? Só que eu vou gastar por mês por volta de R$358 de despesas. Então vai sobrar líquido na minha mão R$1.642. R$1.642. Bruno, o que são esses R$358 de despesa? Manutenção do imóvel, administração imobiliária e imposto de renda. Isso é ponto importante, porque não é R$2.000 no teu bolso. Você tem que pagar a taxa, meu caro. Você tem que pagar as taxas, tem que pagar. Tem manutenção, por volta de 0,4% ao ano. Tem que pagar a taxa de administração imobiliária. E tem que pagar imposto de renda. Eu estou colocando 15% na média. Por lei, 2.000 seria isento, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe porque isso depende da sua renda também. Beleza? Fechado. Aí eu vou fazer o seguinte, financiamento. Eu vou financiar 176 mil, que é 95%. Eu vou dar 5% de entrada. Qual os juros que eu estou considerando? 11%, que é o juros atual da Caixa, beleza? Só que eu também tenho valor de seguro e valor de taxa administrativa. Tá aqui, ó. Ou seja, o valor da parcela de R$2.000 não é só o valor com os juros, já é contemplando todas as despesas. Beleza. O que vai acontecer? Presta atenção. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu arrematar esse imóvel de leilão, eu vou começar a receber 1.642 líquido por mês, porém, eu vou ter que pagar R$2.000 por mês. Então, o que vai acontecer é que nos primeiros meses, eu vou ter que tirar do meu bolso mais R$363 por mês, beleza? Estão me acompanhando aqui? Só que onde que tá a mágica? A mágica é que a tabela SAC, a parcela vai decrescendo ao longo do tempo. E o aluguel, você vai tendo inflação, o reajuste ao longo do tempo. Então você tem o que a gente chama de boca de jacaré. Quanto mais você tem uma queda no valor da parcela, mais você tem um aumento no valor da locação. É claro que eu não estou considerando aqui vacância, eu não estou considerando essas coisas. É só título de exercício para a gente ver. Porque não tem como você considerar que, vai ter vacância. Vacância ficou sem alugar. Mas é só para você entender o exercício, tá? Então, eu consigo te mostrar o seguinte, que no primeiro mês, o valor da parcela é R$2.004. No segundo mês, é R$2.000. No terceiro mês, é R$1.997. Por quê? Porque a gente comprou na tabela SAC, ela vai decrescendo. Depois você vai pagar 1.993, 1.989 e assim por diante. Ou seja, eu começo tirando R$300 do meu bolso, porém, depois do terceiro ano, aí eu coloquei aqui por ano, tá? Para ficar fácil. Depois do terceiro ano, a boca do jacaré aumenta e eu passo a não precisar mais tirar dinheiro do meu bolso. Por quê? Porque o aluguel sobe e a parcela desce. Estão entendendo aqui? E aí que a mágica acontece. Então, primeira coisa, pensa a longo prazo. Segunda coisa, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o valor do aluguel vai começar a ficar maior que o valor do financiamento. Então, olha aqui, deixa eu abrir aqui só para vocês enxergarem aqui, ó. Por exemplo, enquanto o aluguel aqui no ano 3, deixa eu só abrir para você ver aqui, ó, ano 3, aqui no ano 3, pera o ano 3. Aqui no 3, ele tá 2.382, eu vou receber 1.959 líquido, o valor do financiamento está 1.872, ou seja, vai começar a me sobrar dinheiro. Então vai me sobrar 86 no primeiro ano, no primeiro mês, 90, 94, 97, 91. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou amortizar. Amortizar. Lembra aqui, ó, aplicar estratégia? Eu permaneço locado e eu amortizo a diferença do aluguel com o financiamento. E isso começa a acontecer, ó. E aí começa a me sobrar 112, 116, 119, porque tá decrescendo a parcela e o aluguel tá lá. Ó o aluguel, 1.959, a parcela, 1.839. O aluguel, 1.959, a parcela, 1.835. E aí a gente começa a abrir essa boca do jacaré até que, em determinado período, o saldo devedor começa a diminuir drasticamente porque eu aporto. E aí, então, em aproximadamente aqui, ó, entre o ano 12 e o ano 13, olha o que acontece com o meu saldo devedor. Ele não existe mais. E eu quito o imóvel 100% com o valor da locação. 100% com o valor da locação. Qual que é o resultado? O resultado é que esse imóvel, ele vai valer, considerando esse crescimento, R$574 mil. Lembra que eu paguei ele 186, mas ele vale 300. 320 a gente colocou aqui. Eu vou pagar corretor, vou pagar ganho de capital e eu vou vender esse imóvel por R$522 mil. Só que quando eu coloquei no meu bolso, R$46.500.
R$ 1.500. Isso me traz um lucro durante os 12 anos de R$ 476 mil, o que me dá 924% de retorno em 12 anos. Ou seja, eu quito esse imóvel em 13 meses e vendo esse imóvel. Pegou? Pegou? Entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, eu tenho dois ganhos aqui. Um ganho é que o imóvel se paga sozinho, e o segundo ganho é que quando eu vou vender esse imóvel, eu comprei ele com 50% de desconto. E o fato dele valorizar ao longo do tempo, eu tenho um ganho na venda vertiginoso, gigantesco. Por quê? Porque eu coloquei somente uma pequena parte do meu dinheiro, o restante, a locação pagou tudo. Isso me dá um lucro depois de 10, lógico, eu estou simulando, de 10 a 15 anos, por volta de 924%. Em 13 anos você quita o imóvel, vende o imóvel e você pode reaplicar esse dinheiro. Ó, ponto importante. Eu não estou te prometendo uma coisa de comprar. Primeiro que eu estou te prometendo nada, estou te mostrando. Segundo, eu não estou te mostrando que é uma coisa que você faz e em um ano você quita, vende, reaplica 10 vezes. Não. Longo prazo, 10 anos a 15 anos. Imóvel que se paga sozinho, vendendo no final quitado e você reaplicando o dinheiro. Quero que você pense uma coisa. Se você fizer isso com um imóvel por ano ou 2 imóveis por ano em 20 anos, presta atenção, se você fizer com um imóvel por ano, em 10 anos você tem 10 imóveis, se pagando sozinho. E daqui 10 anos você começa a vender o imóvel que quitou. Bruno, quarto passo da estratégia, importante. Vai ter que ter, provavelmente, ajuste de rota no meio do caminho. Ajuste de rota. Tá? Qual que é o objetivo? Sabe aquele buy and hold, aquela estratégia buy and hold? Não existe buy and hold na minha percepção. É buy and homework. Ou seja, você compra e faz a tarefa. Então, número 1, não se apegue à estratégia fixa. Pode ser que no meio do caminho você queira vender o imóvel. Pode ser que você esteja com uma vacância alta e você vai lá e liquida o imóvel porque você não está conseguindo se pagar sozinho. Então, não é uma estratégia fixa. É uma estratégia de crescimento de patrimônio que pode ter ajustes no meio do caminho. Número 1. Número 2. A depender da quantidade de imóveis, por exemplo, renda de 15 a 20 pau por mês, faz sentido pensar numa holding para diminuição de imposto. Porque na pessoa física você paga até 27,5%. Na holding você paga entre 11% e 14%. Então faz sentido em algum momento você fazer esse ajuste considerando o tamanho do patrimônio que você tem. E por fim, ao quitar o imóvel, faz sentido integralizar na PJ também, para que você possa vender o imóvel e pagar menos imposto. Porque na pessoa física, você paga ganho de capital. Na PJ, você paga sobre o valor da venda. Então, uma coisa importante no passo 4 é ajuste de rota e planejamento tributário. Eu já estou vendo gente falar aí de IR. É isso, é planejamento tributário. Não é algo fixo. Ah, daqui 10 anos eu não sei se o IR vai estar 27,5%, eu não sei se na PJ vai estar 11 a 14%, eu não sei o que vai acontecer no que vem. O importante é que os números fecham. E você tem que fazer o quê? Tarefa de casa. O que é tarefa? Acompanhamento do negócio para que se tiver que fazer algum ajuste na rota, você faça. Precisa vender imóvel, precisa aumentar o valor do aluguel, precisa, sei lá, precisa passar para PJ, não importa. O importante é que isso, pensamento a longo prazo, se você começa a olhar um imóvel a cada ano, em 10 anos, você tem 10 imóveis na sua carteira se pagando sozinho. E digo mais, se você tem filho pequeno e ele tem por volta de 8 anos, já planeja fazer um imóvel por ele por ano. Quando ele tiver 18 anos, meu caro, o cara tem 10 imóveis na carteira se pagando sozinho. Você construiu o patrimônio da tua família olhando para os próximos 10 anos.